Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e nesse vídeo vou responder 6 questões sobre polígonos regulares. A questão 1 diz o seguinte: calcule a área de um hexágono regular cujo lado mede 6 centímetros. Temos aqui o valor do lado, L, igual a 6 centímetros. É importante lembrar que um hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, vamos calcular aqui a área do triângulo. A área do triângulo é igual a lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. A área do triângulo é igual o lado 6 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Temos aqui que a área do triângulo é igual a 6 ao quadrado, 36, vezes raiz de 3 dividido por 4. A área do triângulo é igual a 36 dividido por 4 é igual a 9 raiz de 3. A unidade medida, centímetros. Centímetros ao quadrado. Esse aqui é o valor da área de um triângulo equilátero. E é importante destacar que o hexágono é composto por 6 triângulos. Então, a área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo, que é 9 raiz de 3. A área do hexágono é igual a 6 vezes 9, 54. Raiz de 3. Unidade de medida, centímetros ao quadrado. Esse é o valor da área do hexágono. A questão 2 diz o seguinte: algumas figuras geométricas são utilizadas em símbolos, como, por exemplo, a estrela de Davi, figura 1. A partir das figuras 1 e 2, desenhou-se um esquema, representado na figura 3, que não obedece a uma escala. Sabe-se que, na figura 3, estão representados uma circunferência de centro no O e um triângulo equilátero ABC, inscrito nesta circunferência. Considerando que o raio da circunferência é raiz de 48 centímetros, responda aos itens a seguir. Determine a medida do lado do triângulo ABC, justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução desse item. Observe o seguinte, que a distância de A até O é justamente o raio da circunferência. Por isso, podemos dizer que o triângulo está inscrito na circunferência. E o item A pede para que a gente determine o lado do triângulo. Como o triângulo equilátero está inscrito na circunferência, temos aqui a fórmula para calcular o lado do triângulo. E a fórmula é: lado é igual a raio vezes raiz de 3. Lado é igual a raio, foi dado aqui na questão, ó, considerando que o raio da circunferência é igual a raiz quadrada de 48. Então, raiz quadrada de 48 vezes raiz quadrada de 3. Substituir aqui raiz quadrada de 48 no lugar do raio. Lado é igual a raiz quadrada de 48 vezes 3. Quanto que é 48 vezes 3? Lado é igual a raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Unidade de medida, centímetros. Por quê? Porque o raio está dado em centímetros. Esse é o valor do lado do triângulo, que trata-se de um triângulo equilátero. Ou seja, todos os lados possuem a mesma medida. O item B diz o seguinte: determine a área representada pela cor cinza na figura 3. Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução desse item. Para encontrar a área representada aqui em cinza, aqui na figura 3, é preciso calcular a área da circunferência menos a área do triângulo. Vamos começar calculando a área da circunferência, que é igual a π vezes r ao quadrado. R é o raio. A área da circunferência é igual a π vezes o raio é a raiz quadrada de 48 elevado ao quadrado. A área da circunferência é igual a π vezes raiz quadrada de 48 elevado ao quadrado,
48. A área do círculo é igual a 48 π. Unidade medida, centímetros ao quadrado. Esse é o valor da área do círculo. Agora vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo trata-se de um triângulo equilátero, então é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área do triângulo é igual ao lado, encontramos no item A que é igual a 12, 12 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área do triângulo é igual a 12 ao quadrado, 144, raiz de 3 dividido por 4. A área do triângulo é igual a 144 dividido por 4, 36 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Esse é o valor da área do triângulo. Agora, para encontrar a área da região cinza, basta pegar a área da circunferência, que foi justamente 48 π, menos a área do triângulo. Temos aqui a área do triângulo, 36 raiz de 3. 36 raiz de 3. 48 vezes π, que é 3,14 aproximadamente, menos 36 vezes 1,73, que é o valor aproximado da raiz quadrada de 3. 48 vezes 3,14 é igual a 150,72, menos 36 vezes 1,73, 62,28. 150,72 menos 62,28 é aproximadamente 88,44. Por que aproximadamente? Porque o 3,14 é um valor aproximado e 1,73 também. A unidade medida, centímetros ao quadrado. Portanto, essa é a área da região cinza, aqui na figura 3. A questão 3 diz o seguinte: em algumas cidades serão construídas praças na forma de octógono regular. Para isso, foi elaborado um projeto em que consta a medida m do lado do octógono, uma vez que o comprimento do lado poderia variar conforme o local para a construção da praça. Faça um esboço do polígono regular que representa a praça. No item A, para desenhar o polígono regular que representa a praça. Então, vou representar aqui a praça, que trata-se de um octógono, figura com 8 lados, iguais, porque é regular. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. É importante dizer que todos os lados possuem a mesma medida. Então, a medida desse lado é m, desse também. Ou seja, possui a mesma medida, justamente porque trata-se de um polígono regular. O item B diz o seguinte: qual a função que relaciona o perímetro P e a medida do lado M do octógono regular? Então, está perguntando qual a função. E é importante lembrar que perímetro é justamente a soma dos lados. O octógono possui quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, podemos dizer que PM é igual a 8 vezes a medida de cada lado. No caso aqui, o lado mede m, então 8m. Essa é a função que relaciona o perímetro e a medida do lado. M aqui é a medida do lado. Por que eu estou multiplicando por 8? Porque o octógono possui 8 lados iguais. Se eu sei o valor de um lado, aí já é possível calcular o perímetro, justamente porque todos os lados possuem a mesma medida, porque trata-se de um octógono regular. Agora, vamos responder o item C, que diz o seguinte: construa o gráfico que representa essa função. Item C. Para fazer o gráfico, vou colocar aqui dois eixos. Um eixo vertical, que representa justamente o perímetro,
e o eixo horizontal, que representa a medida do lado do octógono. Vou colocar aqui alguns valores: 5, 10, 15. E aqui no eixo vertical, vou colocar aqui, ó, 20, 40, 60, 80. Agora, vamos considerar aqui a função P de M é igual a 8 vezes M. Vamos considerar que esses valores aqui do eixo horizontal, que é justamente a medida dos lados, está dado em centímetros. E o perímetro também em centímetros. Se a medida do lado for 5 centímetros, vamos ter P de 5 é igual a 8 vezes 5. Então, P de 5 é igual a 40. Ou seja, o perímetro será de 40 centímetros. E se a medida for 10? Então, vamos lá. P de 10 é igual a 8 vezes o valor, aqui, no caso é 10. Então, temos que o perímetro de um octógono, em que a medida do lado é 10 centímetros, é igual a 80 centímetros. Agora, vamos representar no gráfico. Quando a medida foi 5, o perímetro 40. Então, aqui, ó, 5, 40. Quando a medida foi 10, o perímetro 80. Então, 10, 80. Assim, temos o gráfico que representa essa função. A questão 32 diz o seguinte: observe a sequência de figuras abaixo formadas por quadrados alaranjados congruentes. Considere a medida do lado de um quadrado como sendo uma unidade de comprimento, UC, e a área desse quadrado como uma unidade de área, UA. E copie o quadro a seguir no seu caderno, completando-o. Temos medida do lado em UC, unidade de comprimento, é a primeira linha aqui da tabela. Na segunda linha, medida do perímetro. E na terceira linha temos a medida da área. Tratando-se do quadrado. Quando a medida do lado é 1, o perímetro é 4 e a área 1. Quando a medida do lado é 2, o perímetro é 8 e a área 4. Agora, quando a medida do lado é igual a 3, é importante destacar que para calcular o perímetro basta multiplicar 4 vezes o valor do lado. Então, se aqui temos que a medida do lado é igual a 3, então o perímetro, quando a medida do lado é igual a 3, é igual a 4 vezes 3, perímetro, quando o lado é igual a 3, é igual a 12. Então, venho aqui e coloco 12. Já com relação à área, é igual lado ao quadrado. Se temos que a medida do lado é igual a 3, então a área é igual a 3 ao quadrado, a área é igual a 9. Então, coloco aqui 9. Agora, quando a medida do lado é igual a 4, perímetro 4 vezes a medida do lado. Perímetro, quando o lado é igual a 4, é igual a 4 vezes 4, perímetro é igual a 16. Coloco aqui 16. E a área, lado ao quadrado, a área é igual, como a medida do lado aqui é 4, então 4 ao quadrado, área igual a 16. Agora, o perímetro, quando o valor do lado é igual a 5. Perímetro, quando o valor do lado é igual a 5, é igual a 4 vezes 5. Então, perímetro é igual a 4 vezes 5, 20. A área é igual ao lado ao quadrado. Está dizendo aqui que o lado é igual a 5. Então, a área é igual a
5 ao quadrado, área é igual a 25. A questão 5 diz o seguinte: uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos, a partir de chapas quadradas de 2 metros de lados, conforme a figura. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. Aqui temos as figuras. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. As sobras de material de produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas respectivamente a 3 entidades, 1, 2 e 3, para efetuarem reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que: item a entidade 1 recebe mais material do que a entidade 2. Para responder esta questão, é necessário saber quanto de material que sobra na produção de tampas grandes, médias e pequenas. Vamos começar calculando o material que sobra na produção da tampa grande. Observe que, nesse caso, o raio do círculo é igual a 1. Por quê? Porque o diâmetro é 2, o raio é metade do diâmetro, então raio igual a 1. E para a gente encontrar o valor da sobra, é preciso calcular a área do quadrado menos a área do círculo. A área do quadrado é igual a lado elevado ao quadrado. Então, temos aqui 2. Então, 2 ao quadrado, área do quadrado, igual a 4 metros ao quadrado. Esse é o valor da área do quadrado. Agora, vamos calcular a área do círculo, que é igual a πr ao quadrado. A área do círculo é igual a π, o raio, 1 ao quadrado. A área do círculo é igual a π vezes 1. A área do círculo é igual a π. Π metros ao quadrado. Temos aqui a área do círculo. Agora, para encontrar a área da sobra de material para a produção da tampa grande, basta fazer assim: a área do quadrado, 4, menos a área do círculo, π. 4 menos π metros ao quadrado. Esse é o valor da sobra na produção da tampa grande. Agora vamos calcular o material que sobra na produção da tampa média. Observe que o lado do quadrado mede 2 metros. Aqui temos 2 círculos. Cada um tem um diâmetro de 1 metro. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, temos aqui 1 e aqui também 1. 1 aqui é o diâmetro do círculo. Então, o raio é justamente o diâmetro dividido por 2. Então, raio é igual ao diâmetro, que é 1, dividido por 2. Para encontrar o valor da sobra aqui na produção das tampas médias, basta fazer o seguinte: a área do quadrado menos 4 vezes a área do círculo. Por que 4 vezes? Porque são produzidas 4 tampas médias. Nesse caso, não será necessário calcular a área do quadrado novamente, porque a chapa é a mesma. Área, 4 metros. Vamos calcular a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. A área do círculo é igual a π vezes o raio, 1 sobre 2, ao quadrado. A área do círculo é igual a π vezes 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. A área do círculo é igual a 1/4 de π metros ao quadrado. Esse é o valor da área de uma tampa média. Acontece que são produzidas 4 tampas médias. Então, vamos lá. A área do quadrado, que a gente já sabe o valor, 4 menos 4 vezes a área do círculo, que é justamente 1/4 de π. Podemos simplificar esse 4 com esse 4. Temos 4 menos π metros ao quadrado. Aqui temos a área do material que sobra na confecção de tampas médias. Agora vamos calcular o material que sobra na confecção de tampas pequenas.
Observe o seguinte, que o lado do quadrado é igual a 2. E temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 círculos. 2 dividido por 4 é igual a 1 meio. Ou seja, o diâmetro de cada círculo aqui é igual a meio metro. E o raio é igual a meio metro dividido por 2. Vamos copiar a primeira fração, 1 meio, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 2. Que é igual a 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, temos que o raio é igual a 1/4. É importante dizer que para encontrar a área do material que sobra na produção das tampas pequenas, basta fazer o seguinte: a área do quadrado menos a área de quantas tampas pequenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Menos 16 vezes a área do círculo, que é justamente a área das tampas menores. A área do quadrado já temos, sabemos que é 4. Então, vamos calcular agora a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. A área do círculo é igual a π vezes raio. Quanto que é o raio? 1/4. Então, aqui, ó, 1 dividido por 4 ao quadrado. A área do círculo é igual a π vezes 1 ao quadrado é igual a 1. 4 ao quadrado, 16. A área do círculo, que é a área justamente das tampas pequenas, é igual a 1/16 π metros ao quadrado. Aqui temos a área das tampas pequenas. Agora, basta fazer o seguinte, ó, 4, que é a área do quadrado, para encontrar o valor do material que sobra na produção das tampas pequenas. Menos 16 vezes a área do círculo, que é 1 dividido por 16, π. Podemos simplificar aqui, ó, 16 com 16, e aí sobra o seguinte, ó, 4 menos π, a unidade medida, metros ao quadrado. Assim, temos aqui a área do material que sobra na confecção das tampas pequenas. Observe que o material que sobra na produção da tampa grande é 4 menos π metros ao quadrado. Nas tampas médias, 4 menos π metros ao quadrado. Nas tampas pequenas, 4 menos π metros ao quadrado. Então, é a mesma área, sobra a mesma quantidade de materiais. Sendo assim, podemos afirmar que as três entidades recebem a mesma quantidade de material. Por quê? Porque a entidade 1 recebe a sobra da produção de tampas grandes. A entidade 2, a sobra da produção de tampas médias. A entidade 3, a sobra da produção de tampas pequenas. E observe que as sobras são iguais. Portanto, as três entidades recebem quantidades iguais de materiais. Se você gostou da aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.